Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais, amigos que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. E eu sempre digo, da quais eu às vezes nem as conheço, mas nós vamos conhecer junto, tá certo? Um abraço sempre para o nosso apoio que temos aqui no programa da Bia, lá da Santa Ótica, duas lojas em Sinop, uma na Tarumãs e uma na Nogueiras. Converso hoje com autor de livro. Rapaz, o homem é diferenciado. O meu amigo Eloy Moreira, que escreveu o livro Vendas e os Seus Alicerces. É isso, meu amigo? Como é que você está? Boa tarde, boa tarde, boa noite, desculpa aí. Não tem problema. Perdão. Olá, vocês que nos assistem, obrigado também por emprestar os seus ouvidos e nos ouvir, né? Estamos aqui, né, Fernando? Graças a Deus, esse livro é um projeto há muitos anos sonhado e postergado, né? E aí eu havia escrito um livro durante a minha pós-graduação sou coautor de um livro sobre a capacidade do adulto de aprender, né? Mas eu tinha esse sonho meu que era escrever um livro de vendedor para vendedor, com a regionalidade do Mato Grosso, né? Porque existe, como eu falo, teorias tem muitos bonitos e meio melhores que a minha, né? E às vezes o óbvio precisa ser dito. Então eu trago uma particularidade do varejo mato-grossense, né? A minha realidade, alguns tópicos, mas o principal que eu sempre falo, né, que isso é uma constante nossa, né, que é caráter, que é respeito, verdade, humildade e confiança, que sem isso a gente não tem o dia a dia do comércio, o dia a dia da convivência familiar, da convivência social, né, por que não dizer como regra de vida, né. E aí, assim, após o Covid em 2021, Deus falou ao meu coração que eu estava postergando ou protelando algumas coisas, procrastinando, né? A palavra bonita, procrastinando. Essa palavra, hein? Essa me pega de vez em quando também. Procrastinando, e aí eu digo, eu vou escrever, né? E graças a Deus, Deus me deu a inspiração, né? Às vezes a pessoa fala assim, quanto tempo você demorou para escrever o livro? O livro é uma experiência de vida, né? São 46 anos de experiência de vida. Mas eu tive a felicidade de consegui escrever esse livro, todos os capítulos, em menos de 15 dias, né? Assim, botar no papel as ideias, né? Mas já existia e graças a Deus está aí. Alguns amigos comprando, né? Outros pedindo doação, mas a gente está aqui e fui feliz na questão do livro porque Deus me deu a oportunidade de escrever minha experiência. E um capítulo especial eu falo sobre a questão do Covid que eu tive entubado em 2021, né? Nós vamos falar sobre isso também. Eloy, para quem não te conhece, apresente quem é o Eloy Moreira, vendedor aí. Então tá, é o Eloy Paulo Martins Moreira, né? Nascido na cidade de Itá, Santa Catarina. É uma cidade que eu brinco que está tudo alagado, né? Porque tem a Itá Velha que foi inundada por uma hidrelétrica, Itá Nova. Tenho orgulho de ser catarinense. Vim de uma família oriunda de 11 filhos, onde nada era meu, tudo era nosso, né? Nosso pai, nossa mãe, tínhamos o nosso quarto. E às vezes a gente sente saudade dessa coletividade, né? Porque hoje o ser humano está bastante egoísta, né? Sou formado em administração, pós-graduado em gestão estratégica, gestão de pessoas, docência para o adulto, né? Sou casado com a Marta, né? Já há mais de 20 e poucos anos, né? Graças a Deus. Tenho um filho chamado Guilherme, né? E é casado com a minha nora, Giovana. Sou hoje, atualmente, nasci como vendedor aqui na cidade de Sinop, sou conhecido, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei em algumas multinacionais como Coca-Cola, Perdigão. Hoje tenho um escritório de vendas, né, representação comercial, onde atuo com algumas marcas, né, e a principal marca nossa é a Seara Alimentos, né, Seara Frangos, in natura, frango, suíno e pescado, né, e também congrego na Igreja Batista da Família, né, qual o meu pastor, presidente, pastor Devanir Gomes, né. Pastor Deva, Pastor famoso Pastor Deva, Deva. exato. E aí a gente está aqui, né, servindo a Jesus, buscando que nem através da nossa vida, dar um bom testemunho para saquear o inferno e povoar o céu, que esse é o nosso objetivo. Acho que o grande legado que a gente pode fazer é realmente deixar alguma coisa. E estou feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, Maravilha, Fernando. fazia tempo que eu não encontrava e não falava com o Eloy. Nós congregamos um tempo em outra igreja, tivemos um bom tempo juntos
E é uma satisfação conversar com você, porque é bom conversar com amigos, não é verdade? Eloy, para quem não sabe um pouco da tua história, e eu sempre pergunto aqui, quando que o Eloy se encontrou com Jesus? Quando que Jesus teve um encontro com Eloy e Eloy teve um encontro com Jesus? Quantos anos você tinha? Como que foi esse encontro com Jesus? Na verdade, Fernando, eu tenho uma história, né? Eu sou de berço católico, né? Tinha um sonho de ser padre, né? Você tinha um sonho de ser Eu tinha um padre? sonho de ser padre. Estudou para isso? Estudei para isso e depois do decorrer dos anos, algumas situações, né? Eu tive algumas situações na vida, né? Talvez alguns não sabem, mas hoje meu pai e minha mãe já partiram, mas vim de uma família conturbada, como todas as pessoas, né? Uma família idólatra, né? Minha mãe era... Meu pai tinha essa questão de frequentar terreiros, macumba. Tive um episódio de uma tentativa de sacrifício, né? Qual Deus deu-me liberdade. E isso, depois de um tempo, eu perdi um irmão de acidente, né? E esse meu irmão era meu irmão mais velho que eu. E depois de um tempo, como a família, né? Sabe que a família, a gente sempre é ferido pelos mais próximos, né? Minha família disse que o meu irmão tinha morrido porque eu não tinha sido sacrificado, porque era uma necessidade para a família se reencontrar, prosperar, essas coisas todas, né? Que história, hein? E aí eu resolvi sair de casa, né? Então, depois de um tempo, eu saí de casa, fiquei, digamos, ateu à toa, né? Tentei um suicídio, infelizmente, uma coisa que não é boa de se contar, né? E aí demorei para me encontrar, mas aos 28 anos Deus me encontrou, porque Ele nos encontra, né? E Deus me deu a oportunidade de eu confessar Cristo, aceitar Jesus, inclusive minha mãe na fé, irmã Vandeci, irmã Wanda, conhecida aqui na cidade de Sinop, uma pessoa maravilhosa, me deu... Foi em Sinop isso? Sinop. Em Sinop. Aos 28 anos de idade. Em um culto? É um culto normal, eu frequentava a igreja assim meio ateu, né? Eu era meio rebelde, a igreja era homem de um lado, mulher do outro ainda, né? Então eu ia de bermuda Sei como que é. Ia de bermuda e chinelo e assim. E um dia essa pastora, com muito amor, falou assim: você estudou para padre, você conhece a Bíblia, venha pregar para nós. Eu não tinha nem aceitado a Jesus e ela foi de uma sabedoria, de um amor, de uma compreensão. Eu falei: como que eu devo vir? Ela falou assim: do jeito que o Espírito Santo te tocar. E eu botei uma calça social, uma gravata, uma camisa e confessei a Jesus Cristo. Me batizei em maio de 2005. Olha só. Né? E para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que eu sempre falo, eu confessei a Cristo, eu aceitei a Cristo, mas eu demorei 7 anos para realmente me converter, onde Deus realmente me encontrou. Todo um processo aí. Todo o processo de limpeza do velho homem, né? Que é algumas manias que a gente tinha e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou uma nova criatura, né? Deus me deu uma oportunidade de me ser transformado de fato, né? Num ser humano melhor, num pai melhor, num esposo melhor, num profissional melhor, num amigo melhor. É interessante essa parte, Eloy, que eu acho que as pessoas às vezes elas acreditam, e não estou dizendo que não acontece, uma conversão da noite para o dia radical. Acontece, acredito que tem pessoas que são realmente radicalmente transformadas pelo poder de Deus da noite para o dia, mudam de vida, mas existem algumas coisas que vão acontecendo durante um período e elas vão amadurecendo e vão melhorando. Logicamente, pessoas que talvez não com 7 anos, mas com 2 meses, 1 ano, 6 meses, enfim. Então o teu processo demorou uns 7 anos ali para realmente você se firmar, digamos assim, mais firme ali na igreja? Como é que foi? Na verdade, não para firmar, mas para deixar o velho homem, as velhas práticas, Fernando. Como eu falei, eu tentei um suicídio, minha mãe tentou um sacrifício e eu tinha como souvenir, eu carregava os adornos dessas coisas, um punhal, essas coisas todas. Chegou um período em que eu tinha um filho adolescente, 14 anos, e eu carregava comigo uma ira, uma revolta. Eu queria que as pessoas sentissem minha dor, como Rebeca, né, vai ser filho da minha dor, né? Eu queria transferir minha dor para as pessoas. E eu não entendia que eu precisava ser curado para poder curar, né? E eu queria gerar cicatrizes nas pessoas. Eu queria que as pessoas sentissem a mesma mágoa, a mesma revolta, o mesmo ódio, talvez, ou até mesmo a incompreensão. E a gente gosta de lamber feridas, né, como diz o ditado. Fica se lambendo e fica querendo falar, olha,
Eu sofri isso, então você tem que ser mais amigo meu. Eu sofri isso, você tem que me passar a mão na minha cabeça. Fazendo aquela espécie de, para ser um tal do coitadinho. O coitadinho, exatamente. Então, demorei para me libertar nesse sentido e Deus usou poderosamente meu filho para esse processo, né? Inclusive, nós congregávamos junto na igreja lá e aconteceu um fato que eu falo assim, não é bom que isso aconteça em nenhuma família. Eu briguei muito com meu filho e minha esposa. Meu filho tocava, você conhece ele, tocava. E minha esposa falou, eu não vou na igreja para ir brigar dessa forma, porque você não é cristão de verdade, você não é crente. E eu fui para levar meu filho. E depois de lá, na época, ainda a cidade aqui não tinha duplicação, tinha várias lombadas, até no Alto da Glória. Sim. E acabou o culto e eu fui conversar com meu filho. E meu filho falou, eu tenho medo daquela caixa que você tem, daqueles objetos. E aquele dia, Deus tocou meu coração que eu tinha que me livrar. E foi quando eu comecei a me livrar daquilo, parece que saiu realmente o jugo, né, o peso. Além disso, eu entendi que eu precisava mudar minha postura, mudar meu caráter, mudar meu jeito de agir, a forma de falar, a forma de me comportar, né? Então, Deus me libertou no sentido de alguns vícios, né? Porque às vezes a pessoa pensa que pecado é adultério, é mentira, é isso, mas você tem alguns apegos, algumas idolatrias que você carrega contigo, não só da religião, mas alguns apegos. Por exemplo, eu era apegado adorava jogar baralho, vício, truco, né? Eu adorava algumas coisas, tipo alguns tipos de música. Então, assim, precisava me libertar, porque a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, se você se enche de outras coisas, não vai falar da palavra de Deus, né? E você percebeu que essas coisas realmente estavam incomodando você ali. Incomodava e precisava dessa restauração. Além do que eu queria culpar o mundo pelos meus mazelas, né, Fernando? E foi bem um processo bem difícil, uma época onde, digamos, Deus fechou as portas profissionais, onde eu tive um problema sério com casa indo a leilão, carro com busca e apreensão. E foi aí que Deus falou, agora eu sou dono da sua vida, agora você entrega de fato. E foi quando eu disse, Deus, eu não tenho condições de fato. E aí foi onde Deus começou a agir, foi o processo, né? Foram várias etapas aí e Deus de 2012, 2013 até agora, que eu posso dizer hoje, eu sou salvo. Eu não estou salvo, eu sou um homem salvo, eu sou um homem cristão, graças à compreensão também à minha família, à minha esposa, e a todo um processo de acompanhamento de discipulado, né? Que é importante, que né? É extremamente importante, né? Pastores, líderes junto ali, Exato. Ajudando. É porque às vezes a pessoa pensa que tem conhecimento, mas ela não tem a sabedoria, né? Então ela precisa disso. E às vezes a gente é muito arrogante, muito prepotente, e você não percebe isso, né? Então foi onde realmente eu tive mudanças de vida, onde eu busquei a Deus com jejum, com oração, com um tempo de qualidade com Deus, né? Porque você sabe, a gente tem a oportunidade, a gente tem a facilidade de oratória muitas vezes, mas às vezes a gente não tem aquele momento de inspiração que só o Senhor, né? Porque a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, orar a tempo e a fora de tempo. Mas Isaías 65, 24, eu gosto desse versículo, ele diz assim, antes que você falasse, eu já te ouvi. Antes que você pedisse, eu já te atendi. Então, se Deus sabe todas as coisas, e se Ele já me atendeu antes de eu falar, por que eu tenho que orar? Para justamente você ouvir o que Ele tem para você. E ser direcionado por Ele, para Ele te conduzir. Porque às vezes a gente fala e não escuta Deus, não escuta o Espírito Santo. E isso aconteceu comigo, graças a Deus. Eu descobri isso e percebi isso, que eu precisava dessa transformação. Que maravilha, pai. Que história, hein? Eu não sabia dessa questão, não me recordo agora, que você tinha estudado lá uma época para ser padre. Eu não lembro realmente dessa história. Você estudou muito tempo para ser padre? Estudei, assim, estudei praticamente 7 anos. Né? 7 anos. E qual que era o período para finalizar? Não, faltava uns 3 anos que eu ia começar a fazer os votos, né? 3 anos. Começa a fazer os votos, né? Voto de obediência, castidade, sim, pobreza. toda a questão lá, toda a questão que se pede lá. Uhum. E aí você desistiu lá. E qual foi o estupim para desistir na época? Você lembra o que foi? É verdade, eu acho que eu fui convidado a me retirar. É. Mas assim, eu tinha um desejo de...
é uma coisa que, assim, eu fui mais para, tipo assim, a família mandou, vai para esquecer, vai para o seminário para esquecer da morte do irmão, essas coisas, né? Entendi. Você foi E para aí ter como fui, fosse um refúgio ali? refúgio, fiquei um tempo, o conhecimento é bom, é maravilhoso, mas aí um dia eu comecei a trabalhar e disse assim, não, peraí, eu quero ser alguém próspero, eu quero ter empresa, eu quero gerar qualidade de vida, porque às vezes a gente Família. às vezes a gente fala de riqueza, de aquisição de bens, mas a gente tem que entender também que nossos bens são para gerar qualidade de vida para outros, né? Você tem Lógico. seus funcionários, você tem as suas empresas, as pessoas que te apoiam, elas existem para gerar qualidade de vida e através desse investimento que as pessoas fazem, da qualidade, da contratação de pessoas, você vai alcançar a Cristo. Então, foi esse estupim, o desejo digamos, de uma vida diferente. Né? Na verdade, eu tentei também entrar no exército, tudo, mas aí também Não deu certo. não deu certo. Né? Mas, e hoje está aqui, graças a Deus, pelas experiências, só assim eu vim parar em Sinop, tenho a oportunidade de estar aqui nesse momento maravilhoso que Deus proporciona de nós conversar. E a sua vinda para Sinop foi por qual motivo na época? Profissional. Profissional. Né? Veio para trabalhar realmente. Eu vim para o Mato Grosso, eu vim em 94 para Mato Grosso, para Campo Verde, né? Campo Verde, a cidade, assim, era o sulista, o catarinense, o paranaense, o gaúcho falava assim, quer enriquecer, vai para o Mato Grosso. Então eu vim com a propósito de ficar rico. Campo Verde é perto de Primavera do Leste? Lá perto de Primavera do Leste. Então eu cheguei ali, era uma unidade da Sadia na época, eu trabalhava com medicamento veterinário, né? Fiquei um tempo ali, depois fui para Goiás, aí depois eu fui para Cáceres, né, cidade de Cáceres, onde eu comecei a trabalhar no ramo de varejo alimentar, né, com bebida Brahma Skol, que depois virou Ambev. E no ano de 2000 eu vim para Sinop pela Coca-Cola, para ser supervisor de vendas da Coca-Cola. E aí trabalhou um tempo na Coca-Cola. Trabalhei 5 anos na Coca. Daí. E aí depois foi para o ramo Fui para o ramo de alimento. De alimentos. Eu fui daqui, eu saí daqui, fui para cuidar de uma fazenda em Goiás, fiquei um tempo lá e voltei. Voltei pela Marajá Refrigerantes, mas depois de um ano e pouco, eu entrei no ramo de alimento, né, de resfriados, congelados, que era a antiga Perdigão, né, SA, depois teve a fusão com a Sadia e virou BRF. E hoje tenho uma representação comercial há 8 anos, né, estamos aqui no mercado. Você comentou da questão do livro, que você já tinha esse desejo. Quanto tempo que tinha esse desejo de falar assim, preciso escrever alguma coisa sobre vendas, e automaticamente você colocou aqui também da sua vida, do seu testemunho, enfim, né? Acabei de ganhar agora, então não tinha oportunidade de ler ainda, mas quando que começou esse desejo de escrever o livro? Na verdade, sim, Fernando, eu sempre participei de treinamento, eu gosto dessa questão de gente, de convívio, porque minha mãe não sabia desenhar o nome, né? E minha mãe sempre falava assim, conviva com as pessoas, aprenda, faça curso. Minha mãe sempre falava, nem que faça crochê, tricô, mas você tem que ter com gente. Eu sempre gostei dessa questão de pessoas, né? Adorava, eu era piolho de treinamento. Tinha treinamento, tem palestra, eu adorava a convenção. Qualquer uma que tivesse. Eu gostava de ouvir as pessoas, sabe? E aí eu disse assim, cara, eu posso falar sobre esses assuntos também, né? Tanto é que eu fui para a sala de aula, fui ser professor da FACIP, a FACIP me proporcionou ser professor universitário, também professor da pós-graduação. Inclusive esse livro eu traduzo ele em 40 horas de vendas, né? Falando sobre várias etapas da venda, desde a segmentação de mercado, o que é nicho de mercado, distribuição numérica, ponderado, são termos técnicos da área comercial que eu trabalho ele, né? Então eu falei, cara, eu consigo falar sobre isso, eu vou dar palestra, né? Mas eu queria ser palestrante, né? Falar do livro. Eu digo, mas eu tenho que ter um trampolim, né? Uma coisa que me eleve, né? Porque eu chegar e falar eu sei falar sobre vendas, ótimo. Qual que é o teu? Eu tenho um material aqui, não. Sei falar sobre vendas, eu tenho esse livro que eu consigo falar meia hora ou 40 horas falando sobre o livro, traduzo ele, posso dar treinamento, já tive a oportunidade as pessoas já me deram várias oportunidades aqui na cidade de Sinop, a SES, eu já dei treinamento na SES, o pessoal do Machado, da Alcarte. O livro te deu mais visibilidade. Exato. Entendi. Chama um pouquinho mais atenção, porque é uma linguagem de vendedor para vendedor, não tem linguagem técnica. Eu falo de coisas simples, como capacidade de você se antecipar a problemas, seja um solucionador de problemas,
liderança, lidere-se a si mesmo, né? Sim, sim. Falo desses 4 alicerces que eu considero alicerces da venda e da vida, como eu tinha comentado no começo, né? Que é respeito, verdade, confiança e humildade. Porque eu tô há 20 e poucos anos, 24 anos em Sinop, vou fazer 24 anos em fevereiro, né? E eu tenho os clientes que compram de mim, não importa a marca que eu venda, né? Por uma questão de respeito mesmo, de confiança na minha pessoa. Então isso é legal, isso é importante, né? São 17 capítulos. 17 capítulos. Eu falo que é um capítulo que é o óbvio, onde eu explico que nem eu falei. Teoria tem melhor que a minha. Não tenho dúvida nenhuma, que tem livros teóricos com muito melhor que o meu. Mas eu tenho um que a gente chama de chão de loja, né? Você vivenciou no dia a dia. Vivencio isso dia a dia, né? Então, falo bastante disso. Gosto de uma parte que eu falo sobre cadeia alimentar, que eu acho que a gente não entende o que é uma cadeia alimentar. Você, para ter uma água mineral aqui, que você está nos servindo, teve alguém que foi lá e abriu aquela fonte, explorou a fonte, teve uma outorga, aí tem um processo de envasamento, vem a garrafa no preforme, ela é enchida lá com sopro quente, aí é envasada, aí é colocada em pack maior, que a gente chama de caixa, aí transporta até a cidade de Sinop, chega aqui, o cara leva no mercado, aí de repente no mercado tem um cara específico para abastecer bebida, que é o chamado promotor de venda ou repositor, né? E aí para você ter esse momento de poder ter o prazer de ter uma água saudável, Entendi. potável, gostosa, Tem né? toda uma história por trás. Toda uma história. Como eu falo muito do presunto, eu gosto muito de falar de presunto, de calabresa, né? Porque falava da linha de suíno ou peito de frango, que na verdade você não está comendo a proteína animal, né? Ela começou lá quando uma pessoa resolveu plantar um grão, que é a soja, o milho, Sim. e aquilo foi se transformando, né? Alguém selecionou uma semente, classificou uma semente e disse: essa pode ser uma semente onde pode ir para a terra, porque existem sementes que não podem ir para a terra, elas não têm essa capacidade de germinação, e a gente não analisa isso. E nós estamos numa região produtora e precisamos entender isso, valorizar essa cadeia, né? Então você imagina que alguém selecionou um grão e disse: ó, esse pode ser plantado. Aí alguém foi lá, arou a terra, preparou a terra, jogou calcário, adubo, e o agricultor que mais fé que nós, ele disse assim: eu vou jogar semente porque vai chover no dia certo, o tempo certo vai parar de chover e eu vou colher e vou vender esse grão. E aí esse grão foi levado para uma indústria que foi processado, feito a ração, foi alimentado um frango, um porco, um boi, um peixe, ou até mesmo os nossos animais, nossos pets que são alimentados, existe também. Sim. E aí alguém criou um porquinho, alguém inseminou uma porca, ou alguém a galinha botou ovo, foi selecionado o ovo, porque nem todo ovo serve para gerar um pintinho. Então existe essa cadeia e a gente precisa valorizar isso. Porque para até chegar na sua mesa e para você ter um momento de um lanche ou um compartilhamento com a sua esposa, com seus filhos, você precisa valorizar. E a gente não é nada sozinho. E Cristo ensinou isso na questão do compartilhamento. E a gente precisa respeitar quem nos serve. E essas pessoas nos servem com um amor que a gente não tem noção. A gente não tem noção o quanto elas deixam, abdicam para você poder receber na sua mesa um queijo de qualidade, um iogurte de qualidade, um arroz de qualidade, feijão de qualidade, macarrão de qualidade, né, a margarina, a manteiga, a fruta que você come, seja o que for, o seu desodorante, seu shampoo, seu sabonete, seu creme dental, você não tem noção do quanto que está envolvido em todo esse processo. Quantas pessoas acreditando no processo e investindo nisso para chegar e te dar essa qualidade de vida, esse tecido, essa roupa, né? O cara que projetou. Então precisa valorizar essas coisas. Nós precisamos conhecer. Eu acho que a gente precisa conhecer mais, avaliar o que a gente consome e principalmente valorizar a cadeia de produção. Não é muito simples, né? Você tem que avaliar isso aí mesmo, porque do jeito que você fala aqui, a pessoa criou um mapa na cabeça e começou a desenhar essa história da semente, como que ela, né, foi escolhida, germinou, cresceu, enfim, colheu. Então é interessante a gente parar para pensar nisso aí, né? Entra até na nossa própria vida. Você é um ser humano, mas você não é um fruto do acaso, né? Você é alguém que foi projetado por Deus, Deus sonhou com você e você está aqui agora, mas não é fruto de acaso. As pessoas às vezes acham que elas estão aqui só vegetando, aqui, só vivendo, né? Isso a gente precisa pensar. Por que Deus escolheu que nós nascêssemos no Brasil? Poderíamos ter nascido na África, ou melhor, de repente, numa Suíça, né? Mas
Deus escolheu nós para estarmos aqui. Sim, Deus sim. projetou um pai, uma mãe e uma história de vida que fez nós chegarmos até aqui e ser o que nós Com somos todas as hoje. dificuldades, Com lutas e todos os fracassos, problemas, enfim, é isso que nos forjou, nos moldou moldou para chegar para até chegar aqui. aqui. Isso é o que faz de você o Fernando Duarte, conhecido, membro da igreja, servo de Cristo, esposo da Néia, pai do Fernandinho. É isso que te faz, né? É isso que te fez. Toda essa história. Assim como a minha história, né? Sair lá do interior, né? E chegar aqui a Coloninho e chegar aqui e ter essa oportunidade hoje. Então isso a gente precisa valorizar. Ô Eloy, sobre a questão do teu livro aqui, lógico, você falou que é uma história da tua vida automaticamente, tudo aquilo que você carregou de informações, enfim, tudo isso aqui. Você escolheu uma editora, você teve aquela questão da compra do material e revenda do material, como que você fez essa questão de negociação com a editora aqui Na para verdade, escrever? eu tinha um amigo que tinha um representante de uma editora, né, aqui, que é o pastor Valdir Messi, o pastor também. E aí eu, depois de escrito o livro, pedi para eles corrigir, a editação gráfica foi feita em Boston, a capa também foi feita, o pessoal fez. Aí depois a impressão foi tudo autônomo, né, eu fiz direto na editora mesmo, né, mas a parte editorial antes, a correção, toda a pautação, a capa, tudo isso foi dado um apoio aqui pelo pessoal aqui da cidade, né, que tem um representante de uma editora aqui, né. E aí depois a impressão eu fiz por conta própria lá em Maringá e saí a distribuição. A distribuição foi assim, me ajuda, me compra 10, me compra 5. Quanto que custa o teu livro? Não, meu livro custa R$30. R$30. Né? E ele tá a venda dele somente com você? Somente comigo e pelos meus contatos sociais. Tem a livraria Nova Aliança, agora que tem na Cibipirunas. Sim, uma que abriu agora, uma Isso, recente do agora. Maurício e da Evelyn, lá eles colocaram lá para Tem vender. um café Tem um lá, tem café livro. também, exato, do lado tem um salão de beleza, fazendo propaganda aqui, ó. A Evelyn, o Maurício. Obrigado, Deus abençoe vocês. Então teu livro tá lá para ser vendido. Tá lá também. Que legal, muito bem. E você falou que então são 17 capítulos. Sim. São 17 capítulos. E você aborda muita questão de venda, que é o que você trabalha no dia a dia de muitos e muitos anos. E um capítulo aqui você separou para contar um pouco do teu testemunho aqui da questão da época do Covid. Exato. Que todo mundo sofreu bastante, muitas percas, situações de enfermidade, muitas pessoas passaram. Eu sempre conto que eu tive ali 30 dias em casa, bem mal, né? Eu tive ali 25% do pulmão comprometido também. E qual que é o capítulo que você destinou para essa questão aqui do teu livro? Capítulo 17, quando eu falo de segunda oportunidade. O que eu vou fazer com a minha segunda chance? O capítulo 17. O que você conta nesse capítulo? O que você passou nessa época, Eloy, e vivenciou aí na pele? Eu conto todo o processo do meu... Tipo assim, eu conto o que aconteceu comigo. Eu estava em casa, me senti mal, fui de carro, dirigindo, cheguei lá no hospital, o médico me consultou, me examinou, fiz os devidos exames, constatou Covid, mas eu estava com a saturação de 93, 92, 93, oscilando. Aí o médico falou, ó, você não precisa muito, você não está precisando nem de oxigênio, então vou ficar em observação, amanhã provavelmente você vai para casa, você é forte, você não tem nenhum problema de comorbidade, né, e não fuma, não bebe, essas coisas todas, né. Dá para ir para casa descansar. Amanhã você já vai para casa. No outro dia eu comecei a ter a oscilação da minha saturação. Me botaram 2 litros de oxigênio no catéter. No terceiro dia eu fui para 5, depois eu fui para a máscara, que já é 15 litros, que é o máximo de oxigênio por hora. Já não conseguia mais falar, e aí me falaram, ó, vão te entubar. O doutor Ricardo, infectologista, me chamou e falou, vou ter que te entubar. Você está muito ansioso, a sua saturação está em 74, 73, 75. O pulmão não estava muito comprometido, estava a 65%, salvo engano. E aí eu falei, eu vou fugir. Aí ele falou assim, se você vai fugir, eu deixo você fugir se você der 20 passos no corredor. E infelizmente eu não consegui levantar da cama. E aí você não queria ser entubado, obviamente, exatamente, porque todo mundo está sendo entubado, a grande maioria. Tinha saído aquela reportagem ali naqueles dias que 18% das pessoas voltavam que tinham sido entubados, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para minha esposa, eles precisavam da autorização, falei para minha esposa que eu ia fugir, né?
Eu queria fugir, eu falei, amor, eu vou fugir, vou embora daqui. A minha mulher, sempre com muita fé, né? Ela me mandou uma mensagem, falou, se acalma, vai dar tudo certo, tô indo aí. Mas eu não consegui ver ela, né? Porque não podia, né? Só precisava da autorização dela. Ah, ela separada, aquela coisa toda? Tudo isso, né? Daí ela cantou no o hino, que até eu coloco ali, além da medicina, né? Cantou para me escutar, para me acalmar, né? E aí eu fui entubado. Passaram-se 9 para 10 dias, desentubei, né? Então, assim, nesse período, no dia 16 de março de 2021, o doutor Aquiles, né, que é o responsável, chamou a minha esposa e falou que eu não voltaria, né? E que se eu voltasse, eu voltava vegetativo, porque eu tinha tido um AVC isquêmico e uma parada cardíaca. Meus batimentos chegaram a 18. E minha esposa, sempre muita fé, até essa semana estava conversando com ela e falei assim, você já pensou se que eu ia morrer? Ela falou, nem um momento. E minha esposa falou para o doutor aqui, falou, não, eu não tenho estrutura financeira, emocional, não tenho condições de cuidar de um homem vegetativo, então eu entrego ele para Deus. Mas se ele voltar, ele volta perfeito, porque ele é mais semelhança de Deus. Olha só. E o doutor, ele foi, claro, extremamente pragmático, que é o papel dele. Falou, você fica com a fé, eu fico com a técnica. E 3 dias depois, no dia 19, eu desentubei para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, estou aqui para conversar e contar isso, né? Então, Deus foi maravilhoso comigo. Então, depois dos dias que você ficou entubado, o médico chegou e falou assim, olha, provavelmente tem... Não volta. A notícia aqui não é muito agradável. Ou ele não volta, ou se ele voltar, vai voltar com problemas neurológicos, Volta enfim, vegetativo. Essa é a palavra que ele usou. Vegetativo. Vegetativo para minha esposa, né? E aí, logicamente, fé, oração, todos os irmãos aí, Sim. todo mundo, lógico, todo mundo estava orando por todo mundo nesse momento. Sim. E aí, depois do período, então, que tirou essa parte dos tubos ali, enfim, aí você já voltou consciente, normal? Consciente, graças a Deus, consciente, normal. Eu acordei do tubo. Eu lembro que estava chovendo muito, mais chovia muito. E eu lembro que eu acho que eu acordei tiraram o tubo madrugada e depois, umas 8 horas mais ou menos, tinha um médico e a enfermeira Fran, esposa do Isaac, acho que você lembra dela. O Isaac congrega na Primeira Batista lá, e a Fran. Ela estava do meu lado e aí o doutor pediu onde é que eu estava, se eu sabia onde é que eu estava, sabia meu nome, essas coisas para a questão. Eu falei, sabia. Daí eu perguntei que dia que é hoje. Aí falaram que era sexta e eu tinha entubado, acho que era numa terça ou quarta. Eu falei, bom, sexta, hoje quarta, fiquei só 2 dias aqui. Daí eu pedi o dia do mês. Daí falaram hoje, porque eu internei dia 8 de março, né? Falaram dia hoje é dia 19. Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu falei, cara, fiquei tantos dias aqui desacordado. O que está acontecendo? Quero saber da minha mulher, quero que conte para minha mulher, quero que conte para o meu filho que eu acordei, né? E aí eu comecei a chorar. Daí o pessoal falou, não, se acalma, a ansiedade pode te fazer ficar mal. E daí, nesse período, foi um período bem difícil, que é um período de observação, né? Que você fica e você, quando volta de uma intubação, você não pode tomar água, você não pode se alimentar e assim, você acorda, imagina, 10 para 11 dias, boca aberta, o tubo aqui dentro, a garganta seca, ressecada, o pessoal quer água. O pessoal molhava gás e botava na boca, né? E isso por um período até eu poder consumir a água, precisar consumir 50 ml de água, né? E eu falo, Fernando, assim, que as pessoas têm que valorizar essas pequenas coisas, sabe? Às vezes é tão automático respirar, né, que você não sabe quanto custa lá no TI um tubo de oxigênio. E água, nossa, a oportunidade que você tem de tomar uma água sozinho. Outra coisa que aconteceu comigo é que eu tive que usar fralda, né, lá no período, e aí o pessoal estimulava e eu acabei, como diz, defecando, me cagando, né? Sim, lógico. Certo. E aí, acho que é uma sensação muito humilhante você depender de pessoas, né? E eu chamei a enfermeira para ela me trocar, ela falou assim que não era a hora do banho, por uma questão, claro, de padrão do hospital, que era a hora de dar remédio. Mais tarde viriam me limpar. E eu fiquei, acho que umas 2, 3 horas, como diz o outro, cagado. É uma sensação terrível. E o dia que eu voltei para casa, eu pude ir no banheiro sozinho, como diz, fazer minha higiene pessoal sozinho, tomar banho sozinho. Talvez você está reclamando da vida, né? 1 Coríntios 10:10 fala assim, não murmureis,
porque é um anjo destruidor para os que murmuram. Então, tome cuidado com a murmuração. 1 Coríntios 10:10. Valorize o que você tem. Valorize se você consegue comer sozinho, se você consegue respirar sozinho, banhar sozinho, tomar um copo d'água a hora que você tem vontade, se alimentar e comer aquilo que você consegue. Seja grato a Deus. Comece a olhar para o que Deus tem, porque existe coisa que tem preço e existe coisa que tem valor. E essas coisas não têm como mensurar valor. Então, eu deixo esse recado para os seus ouvintes, para nós, que é uma experiência de vida que faz você refletir, muda os seus conceitos de valores, né, e você precisa ser mais grato. Como eu te falei, eu sempre conto aqui, às vezes, quando entra nesse assunto, que automaticamente, graças a Deus, o Covid existe ainda aí, né, uma questão e outra, mas a grande época que o Covid assolou o mundo passou. Então nós somos aquela geração pós-Covid também, né? Existem várias gerações pós alguma coisa. E nós somos aquela geração que resistimos o Covid e passamos por ela. Logicamente que a misericórdia de Deus veio sobre as nossas vidas, né? E passamos por ela. E eu lembro da minha época, que eu tive infelizmente, esse período de 30 dias em casa, mal, deitado de barriga para baixo ali, enfim, tentando manter ali a respiração, enfim, saturação 90, olha que a tua estava 70 e poucas. E eu estava achando que a minha estava muito baixa, o doutor querendo já me entubar. Eu falei, não vai acontecer, impossível, não vamos fazer isso não. E aí eu fui me tratando em casa, fui melhorando, mas eu lembro que para caminhar era com dificuldade, né? Tinha toda uma dificuldade de caminhar, de escovar os dentes sozinho, para ir para a farmácia tomar uma injeção, uma dificuldade. Mas eu lembro que eu criei dentro de mim assim, eu falei assim, Fernando, você não pode murmurar em momento nenhum. Você não pode colocar a culpa em Deus, culpa não sei de quem, esquece. E aí eu me protegi também, não sei como foi você lá, o tempo que você viveu lá, mas eu cortei notícias, eu cortei qualquer tipo de informação que poderia tentar me abalar, ou tentar me jogar para baixo nessas informações. Como que você lidou nessa época aí? Logicamente você não murmurou também, mas como que você lidou do pouco que você lembra ali dessa época antes de ser entubado? Antes de ser entubado ali, tipo assim, eu tava lá, tava todo mundo ali, né? Eu tava de boa, eu até então, digo, eu tô aqui, amanhã eu vou embora, né? Então, assim, nunca pensei no pior, né? Eu nunca pensei no pior, eu até brincava, falava assim, não, isso aí não vai me pegar, a Covid não vai me pegar, isso aí não existe, né? Então, assim, mas, Fernando, tem outra situação, que eu falo da questão espiritual, entendeu? E assim, Deus é misericordioso. No meu caso, Deus me deu algumas experiências que as pessoas falam que era delírio, né? Então, assim, no meu caso, Deus me deu uma experiência maravilhosa, duas, onde Deus fez até, inclusive, eu tenho uma palavra sobre isso, eu prego na igreja sobre isso, que é sobre o cego que Jesus tira da aldeia e quando cura aquele cego, fala assim, vá para sua casa, não volte para a aldeia. A aldeia era um lugar de trabalho, né? Então, às vezes, eu estava muito focado no trabalho e estava esquecendo da minha casa. Deus estava falando no meu coração, volte para sua casa, cuide da sua casa. Que às vezes a gente quer ganhar o mundo, ganhar financeiramente essa correria, essa loucura. E a outra situação que Deus me mostrou foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é uma interpretação minha, tá? Pelo amor de Deus, não é uma... o Eloy tem uma nova revelação, não. Ou tá cometendo uma heresia. Até os pastores teólogos que são mais entendidos que eu nessa passagem, por favor, me perdoe se eu estiver fazendo uma interpretação errada. Mas isso foi o que Deus falou comigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, eles eram cristãos, eram homens tementes a Deus e se recusaram a dobrar. Mas eles tinham capa e chapéu. Capa e chapéu era a hierarquia da época, né? Posição social. E jogaram amarrados. Amarrados, às vezes a gente está muito religioso e está esquecendo de caminhar com Cristo. E quando eles foram jogados lá na fornalha, Deus queimou primeiro a atadura deles. As ataduras foram queimadas ou foram desamarradas, eu não sei. Mas não passou fogo por eles. Mas a Bíblia diz que eles passeavam com o quarto homem. Você passeia no shopping, na praia, no bosque, na montanha. E Deus falou ao meu coração que precisava voltar à essência do primeiro amor. Ele precisava passear comigo novamente. E eu precisava de voltar a essa essência. Então isso é o que Deus falou ao meu coração, sabe? Para mim, Deus falou que eu estava muito apegado às coisas mundanas e eu precisava voltar à minha essência.
E às vezes Deus te leva para a forja, para apertar. Minha esposa fala assim que se você não obedece a Deus, ele aperta até espanar e tem que fazer uma nova rosca, mas Deus não perde, né, você. Então Deus te ama. Então acontece isso. Então assim, tem situações que a gente não entende por que a gente vai, mas a gente sabe que às vezes a gente está começando a querer andar, que nem eu te falei lá atrás, né? Eu demorei 7 anos para me converter. Às vezes eu estava voltando à velha natureza. E às vezes não é nem questão assim de pecado, né? Assim, Não, eu digo a questão às vezes é de dar mais valor a exa- coisas do que a família, do que o próprio. o profissional, o dinheiro, né? Enfim, que é, lógico, todo mundo tem que trabalhar. Mas talvez estava se dedicando um pouco mais a isso. É o que Deus falou ao meu coração e Deus falou que eu precisava andar novamente. Então, assim, hoje eu procuro equilibrar e aprender, né? Como diz, tem pessoas que aprendem com os outros e são sábios, e tem pessoas que precisam aprender por si mesmo, e daí é mais difícil. É mais difícil, realmente. Eloy, você comentou antes, mudando de assunto, obviamente, você comentou antes que você deu aula na faculdade. Isso. Quanto tempo você deu aula na faculdade? Acho que foi uns 2 ou 3 anos, né? Que experiência foi essa, rapaz, dar aula na faculdade? É uma experiência boa, né? Entretanto, a gente sabe das dificuldades hoje, né? O acadêmico, o aluno, ele precisa estar bem, você precisa estar bem municiado, né? Então, hoje, as demandas são muito rápidas, as mudanças são muito rápidas, né? Então, você pega hoje, já é mais difícil de acompanhar essas gerações, né? A gente que é um pouco mais antiquado, né? Na formação, no molde, na forma de ver, né? Porque, assim, então, é um pouco mais difícil, né? Mas é uma experiência boa. Eu falo que a faculdade me revigorava, né? Porque assim, você está ali com os jovens, é outra pegada, é outra balada, desculpa, é outra tomada, digamos, de linguagem Sim, que sim. você precisa se atualizar, né? Então me ajudou para me atualizar, né? Uma experiência legal, boa, gostei. Embora como eu viajo bastante, hoje eu não consigo dar aula na graduação, né? Mas é uma experiência legal. Eu gosto do fato de poder compartilhar conhecimento, né? E eu acho que você vai lá para você se enche mais, acaba recebendo bastante, porque esses jovens de hoje em dia estão muito atualizados, né? Alguns assim, né? Claro, a gente sabe que tem a curva aí, todo mundo tem os que se destacam, os que não se destacam, Sim. é natural, mas sempre é um aprendizado, né? A gente aprende todo dia e precisa disso, né? Algumas pessoas que já vieram aqui são meus amigos, indiferente daqui do bate-papo, né, Sim. na vida, e nós questionamos um pouco sobre a questão da faculdade. Né? O jovem cristão, por exemplo, que vai para a faculdade e se ele não tiver um bom alicerce, bons amigos, enfim, ele acaba dando uma desviada, e às vezes uma desviada feia, uma escorregada feia. Nesse período que você conviveu lá, o que você presenciou lá, que você possa destacar talvez, desses comportamentos das pessoas na faculdade? A faculdade tem realmente esse lado um pouco mais negro, vamos pensar assim? Eu acho assim, a faculdade existe para gerar conhecimento, né? Então esse é o propósito inicial de uma graduação, você ser gerador de conhecimento, trazer novas experiências. Então existe culturas diferentes também, né? Então tem pessoas que você vai ter a curva 80-20 em todos os processos, eu falo. Todos os lugares você tem a curva 80-20. Se você for olhar dentro da sua casa, você tem 20% dos objetos que você vai usar 80% das vezes. Sua esposa vai usar. Você tem 10 panelas, 2 ela vai usar mais vezes e as outras 8 só lá de vez em quando. E olha lá ainda. Assim como roupa, calçado, então você tem as de guerra, né? E na faculdade tem pessoas assim. Então, assim, a gente sofre influência não só na faculdade. Nós hoje temos uma porta aberta aí, várias janelas abertas pelo celular. Então, assim, eu acho que hoje o perigo não está no aparente, no que a pessoa faz aparente, de estar ali numa balada, ou às vezes até a questão da promiscuidade. Eu acho que a gente tem que cuidar muito, nós, porque a Bíblia diz que é para aquele que não caiu, que está em pé, cuide para não cair. Mas a gente tem que, é claro que a faculdade tem uma influência, sem dúvida nenhuma, mas se você tem um alicerce de boa formação de pai, que nem você falou, bom pai, um bom pastor, um bom discipulado, raramente vai acontecer isso, porque a pessoa, o Espírito Santo vai te alertar.
Mas hoje tem coisas que as pessoas fazem ou praticam através do telefone que é de arrepiar o cabelo, como diz o outro, né? Então, assim, claro que tem, claro, um apelo muito maior para uma questão já da inserção social, que o que eles consideram de alguns ser legal, né? Então, eu acho que existe, claro, a influência, mas quando você tem uma boa formação, ou quando você sabe realmente seus objetivos, o que você quer, porque eu falo que dentro da universidade tem 3 tipos de acadêmico: os que sabem o que querem, os que não sabem e vão descobrir o que querem, e os que não querem nada, né? Então, assim, perdão, tá? Eu falo isso por minha experiência, meu tempo de convivência, eu não estou dizendo que isso é a regra, tá? Pelo amor de Deus, quem está nos assistindo que é É. universitário, né? Mas existe isso, né? Então, assim, tem lugares que é inapropriado, e a gente sabe, então a pessoa precisa ter esse senso, né? Mas se você não é bem treinado, ou bem educado, ou bem ensinado, fatalmente vai acontecer isso, né? Eu conversei esse dia atrás com o Caleb, ele é um jovem e tá militando no FIRE universitário, que é o grupo de jovens, né, jovens, adultos, enfim, que tem lá uma vez por semana uma reunião lá, canta uma música, fala a palavra, enfim, então estão inseridos nas faculdades para ajudar talvez aquele que talvez tenha um pouco de dificuldade de se manter firme, né? Talvez é isso. Mas nós sabemos, e talvez, né, minha opinião, eu sempre digo minha opinião, que o jovem não gosta de ser muito contrariado, né? Ele gosta de tentar achar um grupo, uma convivência ali, e se você vai tentar dar algum tipo de conselho, às vezes ele não gosta muito, né? O que você acha que a gente tem que fazer, Eloy, para essa juventude? Tentar nos ouvir mais. Olha, Fernando, eu sempre falo, eu fui para o seminário, fui para o exército, e eu tinha tempo para usar chuveiro, eu tinha tempo para usar banheiro, tinha 25 minutos para usar banheiro, escovar dente, fazer necessidade, tomar banho. Então eu falo que hoje falta muita disciplina. Eu acho que assim, as pessoas precisam de limite, elas não percebem, mas elas querem alguém que demonstre amor limitando elas. Não estou dizendo de limitar a capacidade, porque o limite do homem é o próprio homem, né? Existe a gente sabe que a segunda maior força do universo é o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco abaixo dele, semelhantes a ele. Então nós temos uma capacidade muito grande e um poder muito grande, que Jesus Cristo nunca disse assim, me dá todo o cargo, todo não, Jesus disse, me dá todo o poder e autoridade. E você não entende o que é poder e autoridade. Quando nós descobrirmos o que é poder e autoridade vindo do alto, vindo da sabedoria de Deus, do Espírito Santo, a gente vai conseguir conviver melhor com isso. Na minha opinião, na minha opinião, eu acredito que a juventude, as pessoas como um todo, elas precisam de limites. Elas precisam de voz de comando. Algumas não sabem o que querem, não sabem nem o que querem, então elas precisam dessa ajuda. Então essa é a minha opinião. Não tem como, não é contrariar, mas é dar parâmetros, estabelecer limites, estabelecer regras, porque a gente sabe, a psicologia, a psicanálise, sei lá, que seja a psique que faz, neuro, alguma coisa, a gente sabe que dentro de uma instituição o respeito vem antes do que qualquer coisa. Então, quem não te respeita não te ama, quem não te respeita não te honra, e é preciso estabelecer regras de respeito. E como é que você respeita o outro? Entendendo onde é o seu limite, até onde você pode ir. E isso hoje está sem noção, ninguém tem noção do que é regra e do que é limite. Então é muito complicado. Na minha opinião, hoje se as pessoas fossem mais disciplinadas e tivessem mais limitações, na minha opinião, estaria melhor. Talvez uma outra questão, talvez, Eloy, que eu vejo, obviamente, você teve, lógico, toda uma questão de família, talvez você fale assim, Fernando, a minha família não foi, talvez, o melhor exemplo de família. Talvez você vai falar isso. Eu também, talvez, não tive, talvez, alguma questão familiar, alguma situação ou outra com meu pai. Talvez quem está assistindo, talvez já teve alguma questão com o pai. Mas, talvez, acredito eu, que a base familiar, ela não sendo uma base familiar sólida, uma base familiar ali com princípios, faz com que jovens, né, crianças, jovens e futuros adultos acabam se perdendo um pouco e tentando se achar, né? E Jesus vai ter que ter esse trabalho de buscar, né, os Elóis, os Fernandos, enfim,
mas acredito que talvez essa base familiar está um pouco em ruína. Na verdade, as pessoas dizem que a sociedade é reflexo da família. Então, se a sociedade está dessa forma, imagina as famílias. A gente faz trabalho social, nossa igreja é conhecida por IBN Família, temos um trabalho muito forte, né, de casados para sempre, as filhas com propósito, que são as mulheres que estão viúvas, segundo casamento, largadas, que é um trabalho muito forte da Cris Oliveira, você conhece ela também, né, uma das líderes do ministério. Pastor Enos é o nosso pastor de família, né, pastor Enos, pastora Silvana. Existe um aparato hoje de mais de quase 80 pessoas envolvidas no Ministério da Família da nossa igreja. Existe um curso chamado Marido Segundo o Coração de Deus, Esposa Segundo o Coração de Deus, Filhas com Propósito, Casados para Sempre. Mas assim, você encontra pessoas aí que tem uma mulher que tem 5 ou 6 filhos, cada um de um pai. Qual é a referência de homem que essas crianças têm, né? Então, assim, eu acho que precisa realmente. Quando você olha assim, mas o que o homem influencia? Um homem, as mulheres têm algumas feministas, né? O homem não serve para nada. Mas quem define o sexo biologicamente, o espermatozoide ele é masculino e é feminino, é o homem. A mulher entra com o ovo, né? Então, a formação de caráter, de essência, isso eu gostaria de ter, se a pessoa achar que pode discutir esse tipo de assunto, eu quero conversar sobre isso, porque eu quero entender melhor também. Mas a questão de caráter, ela é dada pela presença masculina, pela presença paterna. Então, assim, é difícil se cobrar e exigir que se tenha uma boa formação de caráter quando um pai é ausente ou quando a criança não sabe quem que é o pai. Uma mãe, uma mulher que coloca, com todo o respeito, 5, 6 meses um homem dentro de casa, depois troca, vem mais um outro, fica 1 ano, 2 anos, que tipo de mentalidade essa criança vai ter. Então, essa formação eu acho que é fundamental e isso precisa ser levado a mais profundamente. Essa discussão, ela não pode ficar no superficial, ela precisa ser aprofundada. E isso quem faz hoje muito bem e quem cuida ainda disso são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm, como todo, claro, respeito, tem igrejas católicas que fazem um trabalho fantástico, mas o reino de Deus precisa novamente tomar as rédeas e moldar, porque se você não tiver isso, na minha opinião, ninguém vai se alicerçar. Até porque a ideia hoje é isso, né? É tirar a figura do homem de lado, menosprezar essa figura do homem, e automaticamente as gerações futuras crescem sem essa referência de paternidade, de homem, e aí leva essa figura da paternidade humana ruim, colocando essa figura de Deus ruim também. Exato. Então, assim, você falou de pai e mãe. Meu pai morreu agora, em fevereiro, com 89 anos. Minha mãe morreu em outubro de 2022, com 86 anos. E meu pai e minha mãe tinham 66 anos de casado. Então, pode ter vindo ruim do jeito que for, mas eles souberam suportar. Hoje as pessoas são tudo imediatista, né? Hoje o marido não pode falar para a mulher alguma coisa, nem a mulher falar alguma coisa, que está tudo dolorido, tá? Ninguém se suporta mais. Já separa de uma vez. Já larga, né? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam voltar a entender e a compreender, porque são diferentes, né? São situações diferentes, são pessoas diferentes, de mundos diferentes, mas que estão ali para construir um terceiro mundo e existe filhos que vão ser impactados por isso. Então, na minha opinião, e que nem eu falo, é uma discussão bem profunda, mas a família realmente você tocou é essencial. Até porque você acabou de citar, tem 80 pessoas na sua igreja hoje, que está congregando ali, né, do pastor Deva lá, 80 pessoas ajudando as famílias, ao casal, ao homem, à mulher. Eu vi até uns outdoor na rua, né, tá com problema no casamento, entra em contato. Tá pensando São 6 na igreja. São 6 outdoor, né? Eu vi, tem bastante outdoor lá comunicando com as pessoas. Porque existe pessoas com problema no casamento? Existe. Existe com problemas financeiros, existe vários tipos de problemas, né? E a igreja, enfim, pela palavra de Deus, automaticamente, tem ali uma resposta, tem ali um auxílio, tem uma ajuda, tem uma oração. Existe possibilidades, né, Eloy? Existe mãos que estão dispostas a ajudar. A tua igreja, 80 pessoas para ajudar.
famílias e casamentos? E assim, além disso, né, Fernando, são pessoas que têm experiências de vida que vão compartilhar, que passaram por situações parecidíssimas. Eu acabei de falar aqui, eu em 2013, eu fali, minha casa foi a leilão, meu carro busca apreensão, então eu tive um problema grave financeiro. E as pessoas se desesperam às vezes, então tem experiências de vida. Tem pessoas que tiveram problemas do casamento, lutaram. Nós temos pessoas ali que são líderes que o casal se separou, mesma esposa, mesmo marido, que separou, ficou um tempo separado e voltaram. Então, um casamento hoje há mais de 40 anos. Lá no começo se divorciaram, então você imagina. Então, tem experiências de vida. Não estamos falando da boca para fora. Nós estamos falando pela vivência que nós temos. Eu tenho um filho, você sabe, meu filho é de coração. Foi morar comigo com 6 anos de idade. Então eu tenho uma experiência de vida para conviver com um filho de segundo, de outro casamento ou de um outro relacionamento, né? Então existem essas experiências que são trocadas, são compartilhadas e estão ali para ajudar as pessoas, né? É importante dizer isso. Então, existem várias igrejas fazendo esse tipo de trabalho. Então, querido, minha amiga, meu amigo, né, que está assistindo agora aí, não se desespere, não se precipite, né, não tome aí decisões precipitadas. Lógico que quando está no olho do furacão, né, Sim. quando está no meio do problema ali, da situação ruim, está acontecendo a briga, a discussão, quem sou eu para falar sobre isso? Também tive as minhas crises, as minhas situações, né, vários casais já tiveram, como você falou, casais hoje que tiveram algum tipo de crise no relacionamento, venceram e agora estão ajudando outros. O importante é se permitir, né, Fernando? Tem pessoas que não se permitem ser ajudadas e não se permitem buscar ajuda. Então aí já não, é mais complicado. Mas você precisa se permitir. É isso aí, muito bem. Meu amigo, quero te agradecer por esse tempo que nós passamos junto aqui batendo um papo, revê-lo e ainda conversar um pouquinho ainda, né, transportar um pouquinho da tua história, ali falando um pouco do seu livro, da sua experiência, da sua vida, e com certeza pessoas que estão ouvindo vão talvez se sensibilizar, vão se identificar, vão talvez nesse programa, nesse momento, criar fé aí sobre alguma situação. Você que teve aí situações financeiras difíceis, situação de saúde difícil também, passou por tudo isso, está aqui vivo, forte, saudável, né? Só lembrando também, né, Fernando, você acompanhou esse processo, minha esposa teve um câncer e junto com ela, na mesma época, no mesmo período, no mesmo ano, o pai e a mãe dela também foram diagnosticados com câncer, né? Não sei se você lembra dessa situação. Então a gente passou por algumas situações que, eu não sei a sua hoje, né, de cada um, mas tenha fé em Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que em algum momento Ele preparou um local, um momento especial, pessoas especiais que vão te ajudar. É aquilo que você falou, está no meio do furacão, não se desespere, não chore, né? Quem cuida de você é Deus. Amém. Eloy, o nosso convite aqui para quem vem participar do programa é fazer a oração final. Opa. Então, gostaria que você pudesse orar para quem está nos assistindo, quem está até agora vendo esse programa, né? Tanto pelo YouTube, tanto pela TV também, que você possa fazer a sua oração agora. Amém. Então, antes de orar, eu queria também dizer, seja grato, tá? Seja grato e não murmure. Seja grato e não murmure, porque você vai ver o impacto da sua vida. Tem pessoas que fazem jejum de coca, Daniel, faça um jejum de não murmurar. Uma semana, um dia eu te desafio, e você vai ver o impacto disso. Mas vamos orar. Amém. Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela vida do Fernando, do seu filho Fernando, da sua esposa, por esse ambiente, por esse programa, pelos apoiadores desse programa, pela vida dos pastores, dos líderes do Fernando, dos meus líderes, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome e exaltamos a ti, porque é o Senhor que nos proporciona isso. E a sua palavra diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da sua vida, no livro da vida, Pai. Então o Senhor preparou esse momento estava escrito por ti.
mas que não seja só um momento escrito para mim, para o Fernando, para o Fernandinho, para as pessoas que estão aqui, mas que seja para as famílias que serão alcançadas, que o Senhor possa tocar na vida e cada família, Pai. A nossa oração é para que nenhum dos nossos familiares, que nenhuma das pessoas que estejam assistindo partam sem antes se aceitar como único e suficiente Salvador, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e fora de Ti não há outro. Nós pedimos a Sua bênção e Te agradecemos pela essa cidade em qual vivemos, pelas igrejas a quais nós congregamos, presbiteriana, batista, pelas assembleias, pela congregação, pelas denominações, enfim, que estão espalhadas nessa cidade e nos 4 cantos desse país e do mundo, Senhor. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e fora de Ti não há outro, Pai. Agradecemos pela oportunidade de convivermos e vivermos uma cidade abençoada e próspera. Prospera cada dia mais a vida dos seus filhos. Traz, Senhor dos exércitos, a paz que excede todo o entendimento a cada um dos seus filhos, Pai. E nós profetizamos vida plena, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, Pai, para cada um dos seus filhos que estiver sendo alcançado por essa oração, Pai. Nós te damos graças e bendizemos. E assim como diz o seu servo Moisés, ao descer da montanha, dizia assim, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Então esteja conosco, Pai. Não só hoje, mas cada minuto de nossas vidas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eloy, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo livro, tá? Então, se você quiser adquirir o livro, é lá na livraria Nova Aliança. Nova Aliança. Na Cibipirunas. Ou nas suas redes sociais. Redes sociais, telefone tá aí também, depois a gente divulga. Muito Maravilha. obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, Fernando. Maravilha. Você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.